Então, olha só, vamos conversar aqui sobre como que nós podemos fazer para calcular a distância entre dois pontos em um sistema de coordenadas cartesianas. Veja bem, a ferramenta principal para calcular essa distância aqui é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, ele mostra uma relação que existe entre os três lados de um triângulo retângulo. Só lembrando que um triângulo é um polígono que tem três lados, né? Então, três lados. Eu chamo esse triângulo de um triângulo retângulo se ele tem um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, se ele tiver um ângulo de 90 graus, eu chamo ele de triângulo retângulo. O triângulo retângulo, no triângulo retângulo, esses lados que ajudam a formar o ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. Então você tem aqui um cateto e aqui você tem também um outro cateto. E o lado que não são esses, né? O lado que não forma o ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Então aqui eu tenho aqui os dois catetos e tem também aqui a hipotenusa. Está lá a hipotenusa. Eu tenho ali três medidas, né? Eu tenho ali três números. Mas esses três números, eles têm uma relação, eles guardam uma relação entre eles. Então, o que acontece, vamos chamar esse aqui de cateto 1, por exemplo, e esse aqui de cateto 2. A relação que existe entre esses três lados aqui, que é chamado do Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado, o quadrado aqui da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, você vai pegar aqui, ó, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. O Teorema de Pitágoras fala isso, o quadrado da medida da hipotenusa, o quanto que mede isso aqui, é igual à soma das medidas dos catetos. É lógico que ao invés de colocar palavras assim, nós poderíamos colocar essa representação usando uma quantidade menor de letras. Inclusive é muito comum você ter essa representação usando uma quantidade menor de letras. Seria assim, muito usual, por exemplo, você falar o seguinte, ó, isso aqui mede A, então A é a medida da hipotenusa. Aí você fala assim, mas uma letra? Sim, aquela letra está representando um número. Que número? Não sei, não é importante qual é o número. Eu só sei que é um número, é esse tamanho aqui. Se eu pegar uma régua e medir aqui, eu vou saber qual que é o tamanho desse A. Mas ali, entenda, aquilo ali é como um ator, ele está representando o número. Que número? O tamanho, a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui de baixo. E aí, no caso, esses outros aqui, vamos usar também alguns atores aqui, vamos chamar de B, esse lado aqui, a medida, e de C, essa outra medida. Então, quando eu falo assim, o que diz o Teorema de Pitágoras? Olha, o que diz o Teorema de Pitágoras é que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Agora, se eu estiver com um triângulo desse jeito aqui, aí isso eu posso representar assim, ó, quadrado da medida da hipotenusa é igual ao quadrado do outro cateto, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, porque tem muita gente, você pergunta assim, o que diz o Teorema de Pitágoras? Eles falam assim, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Só que isso é se eu estiver diante de um triângulo com essas características. Se eu mudar as letras aqui, não é necessariamente A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. De repente é, sei lá, C quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. Grava o seguinte, ó, é o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Bom, a ferramenta nossa principal para calcular a distância entre dois pontos vai ser isso aqui, né? O Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque nós vamos usar isso aqui, ó. Eu vou ter um ponto ali em cima, vou ter um ponto aqui embaixo, só que esses pontos têm coordenadas. E com as coordenadas desses pontos, eu consigo saber qual que é esse tamanho aqui e qual que é esse tamanho aqui. Então eu vou ter duas medidas.
por exemplo, vamos supor que por algum motivo lá, eu concluí assim, ó, aqui mede 2 e aqui mede, sei lá, 4. Aqui eu tenho aqui um ângulo 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um ângulo reto aqui. E aí eu não sei quanto que mede essa largurinha aqui. Essa largurinha aqui, você pode usar a letra que você quiser, né? Ou então você pode usar aqui um quadradinho preto, vai. E essa medida aqui eu não sei quanto que é, eu vou chamar de quadradinho preto. É a distância desse ponto aqui em cima até esse ponto aqui embaixo. Isso é o quadradinho preto, ele representa isso aí. Agora, pelo Teorema de Pitágoras, o que eu tenho? Eu tenho que o quadrado dessa medida, que eu estou chamando de quadradinho preto, o quadrado dessa medida é igual à soma dos quadrados das outras medidas. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, ó. Esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado, né? 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, ó. Mais 4 ao quadrado. Cuidado, não vai fazer 2 mais 4, 6 ao quadrado, 36. Não pode fazer isso. Porque a potência ela tem que ser resolvida antes da adição e antes da multiplicação também. Então aqui, por exemplo, você iria fazer assim, ó, quadradinho preto igual a 4 mais 4 ao quadrado dá 16. 4 ao quadrado não dá 8. 8 é 4 vezes 2. Só que 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. Então dá 16. Então 16 com mais 4 deu 20, né? Então vai ficar assim, ó, quadradinho preto elevado ao quadrado igual a 20. Aí você vai extrair a raiz aqui nos dois membros. Você está com um número positivo, né? Não precisa colocar mais ou menos a raiz, porque o seu número é positivo. Essa aqui é uma distância. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada, extrai a raiz aqui no primeiro, extrai a raiz no segundo. Ó, quadradinho preto igual a raiz quadrada de 20. Vamos voltar lá para a oitava série. Como é que a gente faz para poder simplificar aquela escrita ali? Bom, você pode decompor aqui o 20, né? Ó, 20 dividido por 2 dá 10. Dividido por 2 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Né? Decompõe ele em fatores primos. Aí aqui nós vamos ficar assim, ó, com 2 ao quadrado vezes 5. Isso aqui daqui para frente é opcional, tá? É opcional. Então você vai ficar assim, ó, quadradinho preto igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Aí você pode separar isso aqui na raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5. Raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, né? Raiz de 4 dá 2. É por isso que a gente faz normalmente assim, ó, cancela esse com esse, porque a resposta é a base da potência. Então você vai ficar assim, que o seu quadradinho preto aqui mede 2 vezes a raiz de 5, unidade de medida. Centímetro, metro, decímetro, seja lá o que for. Isso aqui você pode até calcular a distância do Sol até uma Lua, sei lá, não importa. A ideia continua sendo a mesma, uma unidade de medida ali. Então veja, o que eu chamei de quadradinho preto aqui mede 2 raiz de 5. Então desde que eu conheça dois lados, eu consigo descobrir o terceiro. E é essa a ideia que nós vamos utilizar aqui, ó, quando eu tenho um sistema de coordenadas. Se eu tenho um sistema de coordenadas, então eu tenho dois pontos. Esse ponto aqui eu chamei de ponto A. Ele tem uma abscissa, esse primeiro número aqui é chamado de abscissa, tá? Ele tem uma abscissa e tem uma ordenada. Ele tem um x e tem um y. Ele tem um endereço. Tá lá, x igual a 2, y igual a 3, por exemplo. E aqui, ó, você também tem isso aqui. O x igual a, sei lá, 5, o y igual a 7. Você tem uma abscissa e tem uma ordenada. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos em um sistema de coordenadas cartesianas? A ideia é a gente conseguir uma forma de descobrir a distância usando as informações que nós temos dos pontos. Ou seja, eu tenho que usar a abscissa do ponto A, do ponto B, a ordenada do ponto A, a ordenada do ponto B. Como é que a distância fica escrita em função da abscissa e da ordenada? Então veja bem, eu vou olhar na verdade para esse triângulo aqui, ó. Quando você tem dois pontos no plano cartesiano, você sempre vai poder ver esse triângulo. A não ser quando esse ponto estiver no mesmo alinhamento, mas aí você não precisa de olhar para a questão de estar o ponto no plano, basta olhar na reta. Na reta a distância entre dois pontos é
é o módulo de um menos o outro. Ou se você não quiser falar em módulo, é o ponto, né, mais à direita, seria assim, né? É o ponto mais à direita menos o ponto à esquerda. Ponto direito menos o ponto à esquerda. Isso calcula a distância. Então, veja bem, se eu olho para esse triângulo aqui, a distância que eu tenho aqui, ó, daqui até aqui, né? Daqui até aqui, a rigor seria assim, módulo de x do ponto B menos x do ponto A. Porque o módulo, ele pega o número e considera ali o resultado que o módulo vai te dar, sempre vai ser uma coisa positiva. Mas aqui, olha só, vamos simplificar esse negócio aqui. Ó, sem o módulo. Se você tem aqui uns 3 e aqui uns 7, a distância do 3 até o 7 é 7 menos 3. A distância, tá certo? A distância é 7 menos 3. Se aqui for um 10 e aqui for um 15, aqui vai ser 15 menos 10. Assim. Então, para eu calcular essa distância aqui, é só pegar o ponto da direita menos o ponto da esquerda. Tá bom? Então, isso vai me dar essa distância aqui. E para eu calcular essa distância aqui, olha só, essa distânciazinha aqui é a mesma distância desse aqui. Ou seja, a distância do y, a distância desse número y de b e até o número y de a. A rigor é o módulo de y de b menos o y de a, porque aí com o módulo não importa, olha, se inverter a ordem ali, ele vai continuar retornando um número positivo. Mas olha só, vamos simplificar isso aqui, vamos olhar assim, ó, é o ponto de cima menos o ponto de baixo. Então esse tamanho aqui, ó, é o y de b menos o y de a. E esse outro tamanho aqui, essa parte daqui de dentro, é o x de b menos o x de a. E o que eu quero saber é isso aqui. Vamos chamar de d, tá? Eu quero saber é o d, a distância desse ponto aqui até esse ponto. É isso que eu quero saber. Para eu calcular ali, ó, que eu vou chamar assim de distância do ponto A até o ponto B, eu quero saber o que dá. Aí eu vou olhar então para esse triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, o que eu quero descobrir é a hipotenusa. É esse lado maior aqui. E o que eu tenho? Eu tenho como calcular o tamanho dos catetos. Então vale isso aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais segundo cateto ao quadrado. Então, se a gente falar assim, ó, hipotenusa ao quadrado, é esse aqui, d ao quadrado, é igual a esse primeiro cateto aqui. Então eu vou escrever assim, ó, qual o tamanho dele? Vai ser x do ponto B menos x do ponto A. Isso aqui é o tamanho, a distância, né? Eu estou imaginando que o B está aqui à direita. Então é x de B menos x de A. Me dá essa distância. Eu pego essa distância aqui ao quadrado. E depois mais. Aí eu pego a outra distância, daqui até aqui, imaginando também por momento que o B está acima. Ah, mas se estiver abaixo? Bom, se estiver abaixo vai mudar só a ordem. Vai ser o y de B menos o y de A, vai dar um número negativo, mas o módulo dele vai dar positivo. E quando você eleva ao quadrado aqui, ó, não importa a ordem que você coloca aqui embaixo, esse número vai sempre ficar positivo, então não vai ter problema, tá? Então, olha só, vamos voltar para cá. Eu estou querendo descobrir o D aqui em cima. Então, o quadrado da medida da hipotenusa, está aqui, né? É igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, esse cateto aqui é x de b menos x de a, fica x de b menos x de a ao quadrado. E depois mais esse, ó, y de b menos y de a ao quadrado. Eu quero saber o d, não é o d ao quadrado, né? Eu quero saber o d. Então, se eu extrair aqui a raiz quadrada nos dois membros, ó, extraio a raiz de cá e extraio a raiz de cá também. Aí eu chego na fórmula, ó, que a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada de x de b, é a raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado. Essa aqui, deixa eu tirar essas linhas que eu coloquei aqui. Essa aqui é a formulazinha que vai dar a você a distância entre dois pontos no plano. Você pode reparar que essa distância ela fica colocada em função da abscissa e da ordenada dos dois pontos. Novamente, eu não preciso fazer o desenho
da região, do desenho dos pontos lá no plano cartesiano, para calcular a distância entre eles. O que você precisa, na verdade, é saber quem é a abscissa, quem é a ordenada de cada um dos dois pontos. E a fórmulazinha para calcular essa distância está aqui. Vamos ver um exemplo? Então, olha só. Olha um exemplo bem bobinho, bem simples, né? Eu tenho dois pontos. Tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B. Aqui está a coordenada do ponto A, a coordenada do ponto B. E eu quero saber qual é a distância entre esses dois pontos. Você poderia até fazer o desenho, mas não é necessário. Você teria um ponto aqui, por exemplo, no 3, 1, seria uma coisa assim. E o outro ponto no 5, 4. Ó, 5, você pode observar que eu estou nem sendo muito rigoroso com a escrita. Eu teria o ponto A aqui e teria o ponto B aqui. Eu quero saber essa distância entre eles. Não preciso fazer esse desenho. Se você quiser, é opcional, mas não é necessário. Para você calcular a distância entre esses dois pontos, é preciso que você se lembre disso aqui, né? É x de b menos x de a ao quadrado mais y de b menos y de a ao quadrado. Aí, se você olhar bem aqui, aqui você tem o x do ponto A. Aqui, esse 1 aqui, na verdade, é o y do ponto A. Esse 5 aqui é o x do ponto B. E esse 4 aqui, ele é o y do ponto B. Desse jeito. Então, eu sei aqui, ó, que a distância que eu estou procurando entre A e B é a raiz quadrada de x de B menos x de A, é o x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A ao quadrado. Eu vou partir disso aqui. Aí eu já tenho tudo mapeado ali em cima. Quem é o x de A, y de A, x de B, y de B. É só substituir aqui embaixo. Vai ficar uma continha para você fazer. Ó. Vai ficar assim, igual a raiz quadrada. X de B, tá aqui, ó, ponto A, ponto B. X de B, 5. Olha aqui, ó, x de B, 5. Menos x do ponto A. Ó, x do ponto A, 3. Aqui, ó, x do ponto A, 3. Então, x do ponto A aqui, 3. Tudo isso ao quadrado. Depois assim, mais y de B. Ah, tá, aqui o B tá aqui, o y de B é 4. O y do ponto B é 4, tá lá, ó, né? 4. Ó, 4, esse aqui é o y do ponto B, menos o y do ponto A. Tá, o y do ponto A, tá aqui o x do ponto A é 3, o y do ponto A é 1. Olha aqui, ó, 1. Aqui, tá vendo? Isso aqui tudo ao quadrado. Então, quando você agora vai extrair a raiz quadrada, você extrai da soma de tudo, tá bom? Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 5 menos 3 dá 2. Então, vai ficar assim, raiz de 2 ao quadrado. Primeiro tem que resolver o que está entre parênteses, tá? Então, 2 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3. Então, fica 3 ao quadrado. Nem precisa desse parêntese não, ó. 3 ao quadrado. Ok? 3 ao quadrado. Feito isso, olha só, cuidado aqui, ó, tem muita gente que quer extrair a raiz quadrada do 2 ao quadrado, dizer que dá 2. A raiz do 3 ao quadrado, dizer que dá 3. Então, daria 2 mais 3, que dá 5. Isso não é verdade. A raiz quadrada, você não pode extrair ela de parcelas. Você pode extrair de fatores, né? Quando uma coisa está multiplicando a outra, aí você extrai a raiz de uma coisa e extrai a raiz da outra. Desde que você esteja aí com números positivos. Bom, mas enfim, aqui você tem que resolver isso aqui primeiro. E na hora de adicionar isso aqui, você não pode fazer 2 mais 3, 5 ao quadrado 25. Não pode. Primeiro tem que resolver a potência. Então aqui vai ficar assim, raiz quadrada de 4, porque 2 ao quadrado dá 4. E aqui 3 ao quadrado dá 9. Ó. Raiz quadrada de 4 mais 9. Aí 4 mais 9 dá 13. Então aqui dá raiz quadrada de 13. Então é isso, aqui unidade de medida, né? Unidade de medida. Quando a gente não especifica a unidade, a gente coloca no final lá, unidade de medida. Se eu colocar ali que o meu eixo X está em centímetro, o eixo Y em centímetro, aí você vai dizer, ó, então a distância é de tantos centímetros. Se falar a distância é em metros, tá bom, então aqui no final é tantos metros. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse cálculo que você está vendo aqui, em particular para esse ponto,
eu estou deixando para vocês aqui um ambientezinho que eu construí para que vocês explorassem isso aqui. Então, nesse ambiente do GeoGebra que a gente construiu, tá? O link está bem aqui na descrição, tá? Aí você acessa lá, ele vai aparecer para você uma janela, onde do lado direito vai ter uma situação como essa aqui, uma situação geométrica, e do lado esquerdo vai ter esse cálculo aqui feito devagarzinho, tintim por tintim. O que eu quero com isso? Eu quero com isso que vocês tenham a oportunidade de ver esse cálculo sendo feito para os pontos que você quiser. Só que lembre-se do que eu sempre falo, né, que não é muito importante o que você escreve no caderno. Se você pegar lá uma lista de exercícios do livro para tentar resolver, e você simplesmente for colocando lá os pontinhos no lugar que tem que ser colocado, e aí depois você vai e copia essa resposta, adiantou o quê? Você escreveu no caderno, mas não é o importante escrever no caderno, é importante escrever aqui na sua mente. Então, vocês terão a oportunidade de ver isso aqui sendo feito, sendo resolvido devagarzinho. A gente colocou bastante detalhe na resolução, devagarzinho, um por um, né? Assim, passo a passo as resoluções. Então, acessem lá o ambiente, treinem, né? Se for o caso, pega lá uma lista de exercícios para você treinar, entenda como é que você faz para calcular a distância entre dois pontos no plano, né? No plano cartesiano, no sistema de coordenadas cartesianas. É tranquilo, não é difícil, vocês já ficam tendo dois, né? Tem o do ponto médio, tem esse aqui também, de calcular a distância entre dois pontos. Ok, moçada? Então, para os meus estudantes, a gente vai mandar aí onde que estão os exercícios para você poder tentar fazer. Para os demais, enfim, fica aí a construção para vocês treinar, né? E qualquer coisa, fala aí que a gente vai ajudando vocês, tá bom? Um abraço, gente.